na cabeça da outra pessoa. O comportamento de aceitar uma proposta de negócio ou de comprar um produto não tem nada a ver com o produto, né? Com a realidade. Tem a ver com aquela imagem. Que emoção? O que a pessoa está sentindo naquele momento? Ela está sentindo assim, porra, vou ter que perder 100 reais nesse perfume agora para mim. Ou ela está pensando assim, cara, essa é uma oportunidade que vai mudar a minha vida. Esse sentimento influencia no comportamento dela, sim ou não? Sim. Beleza, é isso. O que esse slide diz aqui? Ele diz que você tem como controlar o seu estado emocional. Você tem como controlar o que você sente, porque você pode mudar a representação interna da sua mente. Por exemplo, uma amiga minha, uma professora minha de PNL, ela perdeu o pai aos 17 anos de idade. Ela amava o pai. Realidade externa, o pai morreu. Okay? Qual foi a imagem, qual foi a representação que ela fez? Deus é mau. Isso é sacanagem. Ele não podia ter feito isso. Qual foi o sentimento dela? Raiva, revolta, ódio. Né? E como é que ela começou a se comportar? Virou rebelde. Começou a fazer um monte de coisa que não deveria fazer, começou a ter um monte de coisa. A realidade é uma só, o pai dela morreu. Tem como trazer o pai dela de volta? Ressuscitar? Só um, né? Até hoje, pelo menos eu acredito. Então, o que ela fez? Ela mudou a representação interna. Chegou num certo momento, ela pensou assim, cara, tá, meu pai morreu, mas todo mundo morre. Fato é, eu tive um pai incrível, foi uma bênção ser filha dele, eu sou muito grata pelo momento que eu passei com ele. E ela começou a mudar aquela imagem. Quando ela mudou aquela imagem, mudou o sentimento dela. E ela começou a se comportar de forma diferente. Então, de repente você está aqui hoje, que está tendo um comportamento que não é adequado. Você não está conseguindo fazer o que tem que fazer. E você não está conseguindo porque essa imagem aí que está aí dentro não está legal. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês podem mudar essa imagem. Meio louco, mas faz sentido para vocês? Muito, né? É legal, né? Isso foi... O cara não explicou assim, né? Um maconheiro, mas... eu continuei estudando, não desisti, eu não fiz o curso dele, né? Eu achei muito louco, mas depois eu tive outros professores melhores, e essa é a minha maneira de explicar, que, cara, não importa o que você está vivendo hoje, importa a imagem do seu amanhã, e aí você vai mudar o seu comportamento hoje, para que o seu amanhã seja do jeito que você quer, beleza? É forte! Vou marchar. Toma HND. Eu vou marchar aqui. Vou marchar aqui. Vocês viram que a gente representa a realidade como? Através dos? Sentidos. Beleza. E a PNL diz o seguinte, então você representa a realidade através de sistemas, né? São sistemas representacionais, ou seja, sistemas através dos quais você representa a realidade. Tem o sistema visual, tem o sistema auditivo, e a PNL, para facilitar, ela fala que tem um sistema sinestésico. O sinestésico o que é? Tato, olfato e audição. Ele engloba os três em um só, para facilitar a explicação. Então é visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. É o sinestésico. Todas as pessoas do mundo, cada um de vocês aqui, só representa a realidade de três formas. Visual, auditiva ou sinestésica. Sabe aquela pessoa que fala muito alto, gesticula muito, ou você conversa com ela, está apresentando um negócio, ela está sempre fazendo um desenhozinho no papel, está rabiscando alguma coisa? Essa é uma pessoa que está representando a realidade de forma visual. A pessoa fala assim, pô, eu não estou conseguindo ver o que você está me dizendo. Você está dizendo, e ela não está conseguindo ver. Ou seja, ela está representando a realidade de forma visual. Tem a pessoa, que é aquela pessoa que ela representa a realidade, mas de forma sinestésica, que é aquela pessoa que gosta de conversar com você, sabe? Que gosta de ficar te cutucando, te tocando em você. Aquela pessoa que te vê, ela te abraça e fica que não quer largar. Essa é a pessoa sinestésica. Sinestesia, a palavra, significa sensações e movimento. Ela gosta de sentir, ela representa a realidade sentindo. E tem a pessoa que é auditiva, ela representa a realidade através de sons. É aquela pessoa que de repente você está conversando com ela assim, olhando nos olhos e ela faz assim, ó. Você está falando e ela desvia o olhar de você. E para quem não conhece, parece que ela está te ignorando. Porra,
fulano não olha pra mim. Mas não, é porque ela prefere te ouvir. Então ela anula o sentido da visão, olhando pra lá, e coloca o seu ouvido virado pra você. E aí ela consegue perceber melhor a realidade. Uma outra característica dessas pessoas, principalmente mais mulheres, elas botam o cabelo assim pra trás da orelha. Para poder ficar... Acabou de fazer. Ela faz assim pra quê? Para o ouvido ficar mais livre. Às vezes o cabelo já está atrás da orelha, mas ela ainda faz assim. Né? Os homens também fazem. Mas é só uma maneira de você identificar. Se a gente identifica, a gente representa a realidade de 3 formas, vendo, ouvindo ou sentindo. Se a pessoa está no canal visual, ela está representando a realidade através de imagens. Ela fala assim, mas eu não consigo ver o que a Renaudet pode fazer por mim. Ela quer ver. Aí você fala assim, escuta, que eu vou falar para você. Putz, cara, ela está querendo ver e você quer falar. Né? Então vocês estão em canais, sistemas representacionais diferentes. É a maneira diferente de representar a realidade. O que é legal? É você conseguir identificar e entrar no mesmo canal que ela. E aí você começa a falar com essa pessoa no mesmo canal de comunicação. O visual, ele é mais agitado, ele fala mais rápido, ele já pensa lá na frente. O sinestésico é mais lento, é mais devagar. Ele precisa sentir aquilo para tomar a decisão. Ele precisa viver a experiência. Gente, só uma coisa, não quer dizer que é certo, que é errado, que um é mais inteligente que o outro. Geralmente os sinestésicos que são mais lentos são até mais inteligentes no teste de QI. O visual ele é muito acelerado. Agora, imagina quando você vai conversar com uma pessoa, você que fala devagar e o cara fala muito rápido. Não dá uma trava. Ou você fala rápido, o cara fica. Então, mas aí, eu vou... Aí você fica querendo completar, você completa a frase dele. Nunca mais faça isso, tá? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. A pessoa, ela fica chateada. Você tem que estar no mesmo nível dela. Gente, olha só, não é pra você ser assim, um falso, Maria vai com as outras, não é isso não. Se o cara fala mais rápido, fala um pouquinho mais rápido também, porque inconscientemente ele vai gostar de você. Ele vai gostar da comunicação. Se ele fala mais lento, diminui teu ritmo. Tira o pé. Por quê? Você que tem a intenção de conduzir a negociação. Você tem a intenção de influenciar. Então você entra no mesmo canal que ele, leva ele para onde você quer e depois você volta a ser do seu jeito. Ok? Você não tem que mudar para agradar ele. Você só tem que mudar para poder melhorar a comunicação. Faz sentido para vocês? Minha mãe e meu irmão conversando lá em casa. Tava eu e meu irmão no sofá da mamãe comendo, né? Bom pra caramba no fim de semana. Aí meu irmão, ele trabalha fim de semana, já estava saindo para trabalhar, aí passou uma matéria assim no jornal. Lá em São Gonçalo, né, uma senhora foi descer do ônibus, o motorista não percebeu, ou percebeu, saiu com o ônibus, ela caiu e se machucou. Aí meu irmão já saindo, a minha mãe falou assim, aconteceu comigo lá no Alcântara, semana passada. Aí meu irmão já estava saindo, ele parou. O que foi, mãe? Semana passada eu fui lá no Alcântara, que eu fui comprar uma linha. Ah não foi uma linha não. Eu fui comprar um negócio pro banheiro, que eu não lembro, meu irmão já... Não lembro. Aí tá, mãe, mas foi o quê? Ah, então. Aí eu fui lá no Daniel, não fui no Daniel não. Não foi não. Esse dia tava chovendo, eu fui lá no outro lado. Tá, meu irmão? Que era. Então, aí eu comprei, tava vindo, eu peguei o ônibus ali no centro. Não fui no centro. Eu peguei lá no Pátio Mix, foi 408, lá no shopping que eu peguei. Aí quando eu fui entrar no ônibus, menina, os motoristas são muito abusados. Quando eu fui entrar no ônibus, meu irmão falou assim, porra mãe, caiu ou não caiu? Eu comecei a rir. Minha mãe, né? Gente. Minha mãe gosta de explicar tudo no mínimo detalhe. Vocês já apresentaram proposta para alguém assim? Com esse pensamento lateral? Cara, relaxa. Qual é a sua intenção de estar ali? Qual é a intenção? Ficar amigo da pessoa, gostar dela ou passar outro ano e fechar o negócio? Meu irmão, entra no canal de comunicação dela, fala devagar também, deixa ela se sentir importante, deixa ela perceber que você está prestando atenção nela e depois é um abraço. Depois que ela gostar de você, que ela entender, cara, ele é muito maneiro, ele é muito gente boa, eu gostei dele. No final ela não sabe nem, ela nem entendeu, de repente você não sabe explicar ainda direito. O que eu estou dizendo é o seguinte, funciona. Ela vai fechar mesmo assim.
Entendeu? Tem que ser assim. É isso que a PNL mostra. Eu sou especialista em influenciar pessoas. Por quê? Porque eu coloco isso em prática. Nos meus treinamentos, eu chego, às vezes, e falo assim, vamos na rua, tu. Eu faço muito lá em Niterói, na praia, eu falo assim, vou lhe comprar um coco. Eu vou lá, sem dinheiro, converso com o cara do coco 3 ou 4 minutos, deixo ele contar uma historinha, eu conto a minha e depois eu te pago. Pego um coco e saio. Aí eu volto lá depois para pagar. É só um exercício. Quando eu volto lá, eu volto com a turma, com algumas pessoas. Falo assim, por que você deu o coco a ele? Ah, não sei, ele parece ser tão gente boa. Eu acredito nele. Eu sabia que ele ia voltar. Ele nunca me viu, meu irmão. Não é que ele sabia que eu ia voltar. Ele não sabe explicar por quê. Porque ele não tem esse conhecimento. Prende ele. Ele não sabe. Então ele é escravo de quem sabe. Prende ele. Né? Entendeu? Então, o que a PNL diz? 3 grandes sacadas: pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Quando você pensa, você sente, você age. E o seu comportamento é definido pelo seu estado emocional. Então você tem que passar 10 propostas no dia, mas você está desanimado. Sabe aquele dia que você acorda chateado? Aí o que você faz? Pô, eu ia hoje, mas não vou não, por quê? Tô desanimado, você começa a contar historinha pra você mesmo, pra justificar essa preguiça aí. Ah, Gustavo, mas aconteceu um negócio muito chato. Ontem eu perdi uma tia minha, morreu e tal. Tá, você tá triste, ok, mas a vida continua. Né? Você tem o direito de sofrer, de ter o seu momento de luto, se é alguém querido, ok. Mas, porra, a tua tia que mora lá, não sei o que, você não veio há 15 anos, isso é historinha. Isso você tá dando desculpa pra não fazer, é verdade. Para não fazer o que você quer. Claro que você está triste, mas você pode mudar o seu estado emocional de 2 maneiras. Uma é você trazer à memória coisas que te tragam esperança. Pense em coisas boas, pense no seu filho, no seu marido. Se for coisa boa o seu marido, você pensa no seu marido, né? Você pensa numa viagem, pensa no cruzeiro de quando você foi. Pensa na BMW, traga à memória coisas que te tragam esperança. Esse sentimento ruim vai embora. Por quê? Porque você mudou o seu pensamento. Quando você muda o pensamento, você automaticamente muda o sentimento e muda o comportamento. Vocês já ouviram falar que até o jeito de andar do homem sem dinheiro é feio? É verdade, é verdade. Isso tem uma base científica. Por quê? O cara pensa assim, cara, o homem, por exemplo, que é o provedor, né, o responsável pela casa e tal, o homem responsável, ele pensa assim, cara, eu sou um merda. Eu não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. Isso gera um sentimento avassalador dentro do cara, destruidor. Aí o cara já anda assim, ó, derrotado. Porque isso influencia no seu comportamento, que é no seu corpo, no que você age, na maneira como você age. Quando você começa a trazer à memória coisas que tragam esperança, esse sentimento muda e o seu comportamento também, a sua postura também. Então você pode mudar seu estado emocional somente mudando o que você está pensando. Começou a ficar desanimado? Eu tenho uma pulseirinha aqui, preta, né, que é um mastermind que eu participei, que está escrito assim, sucesso é uma decisão. E eu sei exatamente, a gente vai aprender daqui a pouco, qual é a minha visão de sucesso. Quando eu começo a desanimar, eu dou uma pancadinha aqui com o elástico no meu braço e eu começo a trazer à memória coisas que me tragam esperança. Eu começo a pensar no meu prêmio, no que eu vou ganhar se eu vencer essa situação. Então, você muda um pensamento, você muda seu sentimento, o comportamento também muda. Agora, a maneira mais rápida de mudar o estado emocional é você mexer no seu comportamento, que é no seu corpo. Quando você mexe com o seu corpo, isso mexe no seu estado emocional muito, muito, muito rápido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Empresta sua cadeira aí. Levanta aí. Você que é um cavaleiro. Rala. Eu quero que vocês sentem assim, na pontinha da cadeira, aí onde você está, e cruze os braços assim atrás da cabeça comigo. Estica o máximo que você puder. Isso. Relaxa, olha pro teto por alguns segundos. Só olhando pro teto, isso. Relaxa, olha pra cima. Isso. Traz a picanha. Isso. Agora repita assim comigo. Ah, eu tô ferrado. Isso. Tô ferrado. Bate palma aí, pode sentar direito. O que aconteceu? Vocês acreditaram que estava ferrado? Porque essa posição, gente, tem uma base neurológica. O nosso cérebro é incrível. Que é impossível sofrer, é impossível ficar triste olhando para o alto. Sabiam disso? Que isso?
Impossível. Da Tem uma mensagem. base neurológica que não permite. Salmo 121. Muito Olhe para o alto, de onde me virá o socorro. Né? isso, pô. Bacana que eu vejo esse negócio. São, pelo amor de Deus. Então, existe uma base neurológica no cérebro que é impossível ficar triste olhando para cima. Se você vê uma criança chorando, fazendo pirraça e fala assim, olha ali, olha a luz, olha o passarinho. Se ela ficar alguns segundos olhando para cima, acabou o choro. Acabou. É uma base neurológica. Muito forte. Então, quando você estiver triste, é a postura que eu faço. Na aula de PNL a gente fala uma aula inteira, 3 horas somente sobre posturas de poder. Eu faço isso aqui, ó. Sem falar nada. Às vezes você está tão triste, a dor é tão forte, que você não consegue nem pensar em coisa boa. Eu sei que tem dia que é punk, eu já passei, eu já vi minha mãe sem dinheiro, ligando escondida para vizinho para pedir dinheiro para comprar pão. Eu sei que, porra, é punk. Cozinhando com um potinho de óleo. Eu já fiquei lá nas barcas esperando um amigo que eu não tinha dinheiro para comprar o bilhete. Eu sei que tem um momento que não dá nem para pensar. Então só faz isso. Você pode não sorrir, você pode fazer chorando, você vai sorrir, porque o seu cérebro, o seu pensamento tem sentimento, tem comportamento. Toda vez que você está assim, você está feliz, e o seu cérebro sabe desse padrão. Só que ele não é inteligente, ele é eficiente. Quando você está chorando, está triste, você faz isso aqui, ele pensa assim, opa, tá feliz. E aí ele começa a liberar os hormônios do prazer, que é a endorfina, a noradrenalina e etc. O nosso cérebro é incrível. É isso que eu estou dizendo, a gente tem que aprender a utilizar ele a nosso favor. Ele dá um show, a gente consegue fazer qualquer coisa. Ah, Gustavo, então eu vou ficar insensível, agora eu não senti nada. Saí daqui, uma senhora de 90 anos, atravessou a rua, o carro passou em cima. Não sinto nada. Não é isso. Nós continuamos sendo seres humanos ainda melhores. Só que, se você viu isso e tem que dirigir para ir para casa, você tem que mudar a sua história emocional. Como é que você vai dirigir em choque? E agora você sabe como alterar a sua história emocional. Ou mudando os pensamentos, ou mudando a fisiologia. Preste sua caneta. Eu vou babar um pouco, mas deu certo, eu te levou. Um amigo meu, no acidente de moto, ele quebrou as 2 pernas. Mas nada sério, mas ficou com as 2 pernas engessadas assim na cama. E ele começou a ficar com depressão no hospital, porque muito tempo parado. Eu falei, cara, eu ia falar pra ele, faz assim. Tá deitado, né? Isso aqui, ó. Forçou o sorriso dele. O que eu fiz aqui só com o simples fato de colocar a caneta entre os dentes? Eu simulei um sorriso, porque você aciona os mesmos músculos do sorriso. O que o cérebro pensa? Tá feliz, libera os hormônios pra ele. O nosso cérebro é show. Só que também tem uma parada. Quando você está triste, como que você costuma ficar? Cabeça baixa. Cabisbaixo, cabeça baixa, ombro caído, né? O cérebro também reconhece esse padrão. Então você, sem nenhum motivo, você está bem, mas você senta... Hoje eu vim de carro com o Maurício. Ele me buscou, vim de carro com o Maurício. Com o Maurício não, perdão, com o Wagner. E o Wagner estava sentado, quando eu entrei no carro, ele foi me encontrar no local, quando eu entrei ele estava assim, né, debruçado no carro com a mão olhar para baixo, né. Falei, irmão, o que houve? Tá tudo bem? Não é nada não, ele estava com fone de ouvido, né, e falando assim, né, conversando. Só que o nosso cérebro não sabe que ele estava falando no telefone. Quando você fica assim, mesmo sem motivo, a tendência é ele começar a te entristecer. Porque ele fala, olha a postura dele, ele está triste, libera a tristeza aí. Funciona dos 2 lados. Então, a comunicação que a gente dá para o nosso cérebro, lembra que eu falei? Não é só a verbal e o diálogo interno, é também através do seu corpo. Às vezes, num trabalho de PNL que eu faço, né, quando eu atendia, como tipo um atendimento com programação neurolinguística, o cara era muito tímido. Então ele andava muito assim. Quem tem vergonha de apresentar a proposta, finja. Como? Só levantando os ombros, bota o peito para fora assim
Não muito. A mulher não faz muito porque intimida. Bota e vai falar assim. Começa a treinar, só levanta os ombros e olha. O queixo, em vez de ser para baixo, erga um pouquinho. Não fica assim não, porque parece marrento, né? Mas levanta um pouquinho o queixo e apresenta. Do mesmo jeito que você faz, mas você vai, em vez de fazer assim, você faz assim. Somente essa mudança vai fazer com que você converta 70% a mais. Por quê? Porque a maior parte do que a pessoa presta atenção não é no que você fala. É como você se comporta. E o teu cérebro percebe isso. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Nosso cérebro é show. E aí, entrando um pouco na sua regra de fé, é exatamente, eu não sei se a PNL é por isso ou não, mas quando eu olho para o alto, é de onde me vem o socorro, Deus, coisas boas, a eternidade. E o sofrimento está onde? Inferno, para baixo. Olho para baixo, triste, coisa ruim. Olho para cima, tristeza. Show. Beleza? Aí você encaixa aí na tua regra de fé, né? Utilizando aí um exemplo da Bíblia, Deus utiliza isso. Quando você vai fazer uma proposta, apresentar uma proposta, e aí a pessoa, você vai conversar com a pessoa, ela está assim. Você percebe que ela não está com a cara boa. Ela tá. Aí você começa a apresentação, gente, muitas das vezes não vai adiantar. Você pode dar o seu melhor, mas ela está num estado emocional ruim, aquela pessoa. Qual é a estratégia? Primeiro, mudar aquele estado emocional, para depois você fazer a apresentação da proposta. E olha como é que Deus fez isso, né, na Bíblia, é só uma referência bíblica. Abraão recebeu uma promessa que seria pai de nações. Que ia ter filho pra caramba, que a descendência dele ia ser como as estrelas do céu. O cara com 80 anos, broxa já, devia estar, eu acredito, não tinha Cialis, Viagra, nada, já estava mortinho. A mulher dele, a Sarai, estéril, ela não menstruava mais. Não, o cara não acreditava mais. E aí Deus falou assim: Abraão, levanta, sai da tua tenda. Se Deus manda ele levantar, como é que ele estava? Deitado ou sentado e tal. Então a postura? Prostrado, para baixo. Levanta, sai da tua tenda, olha para o céu. Quantas estrelas você que pode? Olha, Abraão olhando para cima, vamos mudar o estado emocional. Depois que ele muda o estado emocional, Deus fala: assim será a tua dependência. E aí dá a palavra. Se falasse para ele naquele momento lá, não ia adiantar. Deus mudando o comportamento para alterar o sentimento e gerar um novo pensamento. Se Deus faz isso, se Deus faz isso, não sou eu para dizer que não funciona, né? Então, usem isso a seu favor. Quantas pessoas sabem isso? Poucas. Mas isso aqui, gente, esse conhecimento é como um baú de ouro. Ele tem muito valor quando você usa. Se estiver no fundo do oceano, não vale nada. Então isso, se a pessoa mude o estado emocional como? Levando a ela coisas que tragam esperança, alterando o pensamento, ou mudando o comportamento, simples assim. Pô, levanta aí, vamos ali tomar um café. Faz a pessoa se mexer, faz ela sair, quebra aquele estado, não deixa ela daquele jeito não. Quando a aparência dela, a fisiologia melhorar, você faz. Eu sei que isso é lutar contra os nossos instintos, tá? Mas muitas das vezes é melhor você não apresentar a proposta naquele momento e marcar no momento seguinte. Mas isso exige um controle grande, porque a nossa vontade é até para mim, né? Essa vontade é maior, mas em alguns momentos é melhor. A pessoa está triste, está abalada, ela está emocionalmente comprometida. E é a emoção dela que vai definir o comportamento. Faz sentido para vocês? Beleza. Sabe por que é legal quando eu pergunto várias vezes se faz sentido? Porque é assim que os adultos aprendem. A criança aprende pela autoridade e repetição. Se você fala para a criança assim, não coloque esse perfume aqui na ponta, senão ele vai cair. Ela não está entendendo aquilo, mas ela respeita. Não mastiga de boca aberta, que é falta de educação. Não fala de boca cheia. Não faz sentido, mas ela aceita. O adulto não é assim. Não adianta eu falar assim, para vender muito agora, quando você for abordar um downline ou um prospecto, você dá um tapa na cara dele. Gustavo, você pode ser o que for de PNL, de coaching, mas não vou fazer isso não. Por quê? Porque não faz sentido. O adulto só aprende quando faz sentido para ele. Se fez sentido para você, é porque você processou, foi lá no futuro, imaginou isso em alguma situação, ou no passado falou, pô, tá certo. Então, só depende de vocês agora continuar. Agora eu vou te provar como que mudança, mexer com o corpo pode mudar o estado emocional muito rápido, muito rápido.
Vem um voluntário aqui comigo, aqui na frente. É o seguinte, como é que é o seu nome mesmo? Iago, é muito fácil. Eu vou contar assim, 1, ele vai falar, e eu vou falar 3. Depois você vai contar 1, eu vou falar 2, 3. Só que quem... Alguém me ajuda aqui com o microfone? Quem falar o número 1 vai bater palma, assim ó. 1, 3. Agora você 1, 2, 3. É fácil. De novo, ó. 1, 3. 2, 1, 2, 3. Beleza? Um de frente pro outro. Eu quero que todo mundo faça agora. Levanta aí. E um de frente pro outro e vamos fazer junto. Aí, moço, vai ficar assim, ó. Responde pra mim uma coisa. Mudou o estado emocional de vocês, sim ou não? Deu uma animada ou não deu? O emocional e o físico. E o físico também. Mas assim, isso acontece. Quando você mexe com o corpo, muda o teu estado emocional. Uma série de hormônios são liberados. E isso acontece. Porque você não vai, de repente, num momento de fazer uma apresentação, falar pra pessoa assim, faz assim. Não vai fazer muito sentido. Mas você... A pessoa vai falando, essa porra ali que você pirâmide é aceita. Aí babou, não vai mais. Mas fato é, convida essa pessoa para dar uma volta, tomar um café sempre é bom. Sempre é bom. Cafézinho sempre funciona. Vamos tomar um café? Quantos aqui não tomam um café? Levanta a mão. Loucos! Menos de, acho que vai dar uns 5% aqui. É assim mesmo. Aí você oferece água. Se pedir um suco, começa a ficar caro. Compensa investir um suco? Gente, sabe por que quando vocês começaram... Oi? Ah, você que fala comigo. Gente, quantos tiveram dificuldade para fazer os 3 movimentos juntos assim? Deu pra fazer os 3? Teve gente que nem conseguiu, né? Fazer os 3 que eu ouvi. Eu tava aqui. Por que isso aconteceu? Por que teve dificuldade? Isso aqui é neurociência, mas é algo muito simples. Muito simples. Alguém aqui já tinha feito esse exercício antes? É algo novo. Só quem já fez, algumas pessoas fizeram treinamento, mas assim, para quem fez que é a primeira vez, é algo novo. Toda vez que você vai começar um comportamento novo, sai um pulso elétrico, isso aqui é um neurônio. Sai um pulso elétrico aqui do núcleo do neurônio. Esse pulso elétrico passa por esse rabinho azul aqui, que é o axônio, e ele se conecta a um novo neurônio. O nome dessa conexão entre neurônios é chamada sinapse. É uma conexão entre neurônios. Só que o que acontece? Quando o pulso elétrico sai daqui, até ele chegar no outro neurônio, ele tem que percorrer esse caminho, que é o rabinho azul, o axônio. O axônio, ele é um péssimo condutor elétrico. Então o pulso elétrico sai dali e ele demora um pouco para chegar no outro lado. Por isso que quando você vai qual que é mesmo? 1, 2, errei. Por quê? Porque o pulso elétrico tá demorando ali, o comando está demorando para o comando do cérebro para o músculo. Quanto mais você repete esse comportamento... uma coisa importante. Toda vez que você fez isso agora, foi criada uma sinapse no seu cérebro, uma conexão entre neurônios. Foi criada agora, hoje. Daqui a 50 anos, você vai fazer um treinamento, você vai fazer esse exercício de novo, acredite, o cérebro lembra e te coloca nessa mesma sinapse. Ele não cria novas sinapses. O cérebro foi feito para te fazer sobreviver. Então ele aproveita as trilhas que já estão prontas. Ele vai utilizar. E cada vez que ele utiliza, cada vez que você faz esse novo comportamento, vai aderindo uma proteína ao axônio, chamada mielina. Então, quanto mais você repete o comportamento, mais mielinizada vai ficando a sinapse. E a mielina é um excelente condutor elétrico. Então, quando você pensa em fazer, o comportamento acontece. Vocês lembram quando vocês foram aprender a dirigir, que era muito comando novo? Pisa na embreagem até o final, passa a primeira, acelera só um pouquinho, vai soltando a embreagem devagar, mas olha pra frente, bota a mão no volante, olha o retrovisor, botou o cinto. Aí você... um monte de comportamento novo. Quando você vai andar, o que acontece? O carro morre. Geralmente é assim, quem tá... ou sai numa arrancada, meu irmão. O que acontece quando você vai repetindo esse comportamento?